Bom dia, a paz do Senhor Jesus, nossos amados irmãos. É mais um momento que nós estamos aqui para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, amém? É um momento assim de nós falarmos com o nosso Deus, que Ele tem sido maravilhoso e as suas mãos potentes têm nos guardado, têm nos lavado, remido e transformado. E nós só temos a agradecer a Deus por todas as suas dádivas, por todas as suas misericórdias. E que a graça desse nosso maravilhoso Deus esteja também nos alcançando nessa manhã. E nós só temos que agradecer ao nosso Deus pelas suas maravilhas. E sabemos que as misericórdias do nosso Deus, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que venhamos adorá-lo, magnificá-lo, que venhamos dizer ao nosso Deus que Ele é lindo, que Ele é maravilhosíssimo para mim e para você nessa manhã. Eu tenho, aleluia, textos maravilhosos aqui para nós estarmos falando, para nós estarmos clamando, para nós estarmos falando diante de Deus e trazendo para os amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então eu quero compartilhar com o meu amado irmão, com a minha amada irmã, nessa manhã em nome de Jesus. Mas primeiro eu quero fazer uma oração para nós estarmos falando com o nosso Deus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos direcionando, ó Pai, pois precisamos, ó Pai, que o Senhor venha oxigenar nossa mente, Pai, e nos dá direção nesse dia, Senhor Deus, porque muitas vezes, ó Deus, rodamos para um lado, para o outro, igual uma barata tonta, Pai. E na realidade levantamos e não sabemos qual o caminho a seguir. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que nos faculta, Pai, a estarmos diligentemente tomando, ó Deus, a melhor direção. Venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, pega, Senhor Deus, pelas nossas mãos, ó Pai. Ó Deus, e direciona, Senhor Deus, cada um de nós, ó Pai, para nós estarmos tendo, Senhor Deus, um dia produtivo na Tua presença. Para que a Tua graça salvífica, Senhor Deus, a redenção, Senhor Deus, que foi conquistada pelo Senhor por nós, ali na cruz do Calvário, ó Pai, vem estar nos alcançando na data desse dia, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, alcançar, Senhor Deus, o prêmio, Senhor Deus, da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ó Deus de Israel, sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Então, ó Deus, esteja, Senhor Deus, operando milagrosamente, Senhor, na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e que sejamos, ó Pai, tomando, ó Pai, como direção, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, tudo que o Senhor colocar diante de nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã. Quero trazer um texto de ilustração, que esse texto de ilustração ele diz assim: não consigo, Pai. E diz assim: certo dia, Davi e seu pai cavavam uma horta atrás da casa, quando se depararam com uma grande pedra. Teremos que removê-la, disse o pai. Deixa que eu faço, disse Davi, procurando ser prestativo. Ele tentou empurrá-la até perder o fôlego, e a pedra permanecia no mesmo lugar.
Não consigo, disse, admitindo sua derrota. E o pai disse: acho que consegue, se você tentar tudo que lhe vier à mente. Davi tentou de novo até sentir os seus braços doerem e estar a ponto de chorar. Não consigo, disse, realmente não consigo, pai. Tentei o máximo que pude e ela nem saiu do lugar. Será que você pensou mesmo em tudo? Perguntou o pai com delicadeza. Davi acenou que sim, mas seu pai balançou a cabeça. Não. Você esqueceu de fazer uma coisa. Se você fizer, você vai conseguir remover a pedra. O que esqueci? Perguntou Davi perplexo. Seu pai sorriu. Estou aqui, o pai respondeu. Você poderia ter pedido ajuda e não pediu. Pai, me ajuda? Perguntou Davi. Pai e filho aplicaram toda a força do corpo contra a rocha e começaram a empurrá-la aos poucos. Foram rolando-a até afastá-la da horta. Davi ria de felicidade. Conseguimos, pai, conseguimos, dizia. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, a paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão José Vidal. Que Deus esteja aí abençoando, poderosamente a vida dos amados irmãos, a vida também daqueles amados irmãos que muitas vezes ficam aí em oculto, assistindo a live. Que Deus esteja os abençoando poderosamente em nome de Jesus. Essa pequena ilustração que nós vimos aí, ela fala a respeito de um pai e de um filho que está ali fazendo uma horta atrás da sua casa. E fala a respeito da força empregada pelo filho a um obstáculo. Mesmo o pai estando perto, o filho não pediu a sua ajuda. E há questões aí de discussões. Qual o valor dos nossos esforços humanos para alcançar a bondade? Podemos obter salvação independente de Deus? Pontos de reflexão. Costumamos sentir que temos que carregar nossos fardos sozinhos, mas não é verdade. Deus está sempre à nossa disposição e Ele só espera que peçamos a sua ajuda. Achamos que nossas boas ações são apenas méritos nossos, mas de fato elas são tanto nossas como de Deus, pois Ele quem nos torna aptos para fazer o bem. Deus quer que lutemos como se tudo dependesse de nós e, contudo, confiemos nele. Se todas as coisas conquistadas dependessem exclusivamente da sua graça e da sua força, nós precisamos colocar as nossas vidas em Deus. Nós precisamos colocar, aleluia, o emprego, de tudo que temos na força espiritual que vem do nosso Senhor e amado Cristo. A gente tem aí 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus
ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele há de julgar os vivos e os mortos. Ali ele, com a sua graça, com o seu poder, ele fala ao Pai, ao meu respeito, ao teu respeito, ele advoga as nossas causas. O Espírito Santo, ele clama por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos de clamar o Pai. Eu tenho um texto aqui também das Sagradas Escrituras, um texto abençoadíssimo, que eu gosto muito desse texto, está aí em Mateus capítulo 27, nas Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32, que diz assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os que guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita uma acusação: Aleluia, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, o rei edifica, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, aleluia, rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos seus sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, e o nosso dia, o dia de cada um de nós seja uma bênção na presença do nosso Deus e Pai.
não somente o nosso dia, mas o dia de toda a nossa família e daqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados irmãos, corroborando com a história que eu trouxe, a respeito do filho e o pai fazendo uma horta atrás da casa, e que ali encontraram um obstáculo, que era uma grande pedra que estava no caminho, e o filho, empregando toda a sua força, não pôde remover a pedra. E o pai disse: você pode, você não usou ainda todas as suas forças, toda a sua imaginação, tudo que você tem à sua volta, você não usou toda a sua capacidade. E o filho tentou novamente, e com a força que empregou sobre a pedra, doeram seus bracinhos. E o pai falou: não, filho, você não usou toda a sua força, você não usou toda a sua capacidade psíquica. E o filho: usei, pai. O pai: não usou. Eu estou aqui. Por que você não me pediu ajuda? E quando nós lemos, amados irmãos, esse texto, e esse texto ele fala da crucificação do nosso Senhor e Mestre. E a respeito da crucificação está escrito aí em Mateus capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Meu amado irmão, minha amada irmã, as Sagradas Escrituras diz que uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava ali no lugar santo. E após entrar no lugar santo, entrava no Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, meu amado irmão, minha amada irmã, ele aspergia sobre o propiciatório o sangue de um animal que era sem mancha, um animal perfeito. Ele aspergia sobre o propiciatório para expurgar o pecado da humanidade. E ali, meu amado irmão, se Deus aceitasse o sacrifício, todas as coisas seriam tranquilas. E se não aceitasse o sacrifício, diz aí uma corrente que ele entrava e na orla das suas vestes havia sininhos, uma corda amarrado ao seu pé. E se Deus aceitasse ali o seu sacrifício, ele saía tranquilamente. Se não aceitasse, ele morria e toda a humanidade estaria em apuros. E ali, quando ouvisse o parar do balançar dos sininhos, sabia que ele estava morto, puxava pela uma corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Mas quando Jesus ele veio como propiciação pelo meu pecado, propiciação pelo teu pecado, ele pagou um alto preço, ele pagou com a sua própria vida, ele se deu por mim, ele se deu por você. E naquele momento, amados irmãos, ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Ele tomou o teu lugar ali na crucificação. Aleluia. Naquela cruz. Eu e você nós deveríamos ser pregados naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por tudo o que nós fizemos que não agradara ao Senhor, porque está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, 23 está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a graça, ela vem de Jesus, da expiação de Jesus,
que fez por mim e por você ali na cruz do Calvário. Então, se nós temos, amados irmãos, esse favor de Deus, e ali, amados irmãos, quando o sacerdote entrava, ali ele aspergia. Agora, amados irmãos, aquele véu, conforme nós lemos aqui, ele foi rasgado de alto a baixo. Num simbolismo que nós temos livre acesso para falar com o Pai. E ali, amados irmãos, conforme nós trouxemos a horta, nós trouxemos, imagina você, uma criança de 10 anos, empregando toda a sua força sobre uma pedra para removê-la do meio do quintal. E ele não consegue, ele fala: pai, eu tentei de tudo. O pai fala: não tentou de tudo, você esqueceu de mim. Muitas vezes, amados irmãos, é o que tem acontecido, nós temos esquecido do Pai. Nós temos esquecido de falar com Ele muitas vezes, amados irmãos, que causa endurecimento entre nós e Deus, que faz separação entre nós e Deus, até que a nossa própria mente ela fica cauterizada, a gente fica envergonhada, a gente fica com medo de falar com o Pai, porque muitas vezes é uma masturbação, muitas vezes é uma prostituição, muitas vezes é bebedice, muitas vezes é glutonaria, muitas vezes são tantas coisas que nos separa de Deus, a gente fica com vergonha de olhar para Ele e falar assim: Pai, me ajuda. Muitas vezes é um cigarro de maconha, muitas vezes é um cheiro no pó, muitas vezes é um homicídio, muitas vezes é adultérios. Isso vai cauterizando a nossa mente, isso vai causando distanciamento, não de Deus para conosco, mas de nós para com Deus. Nós vamos criando essa distância entre nós e Deus. O Pai diz que faz separação, mas essa separação quem faz somos nós mesmos. Porque a cada dia, se eu pecar, eu falo: Senhor, eu tenho pecado, mas o desejo do meu coração é estar junto a Ti. Eu tenho pecado, mas eu não tenho forças, ó Deus, para estar vencendo esse pecado que está sempre diante de mim. E eu rogo ao Senhor que me ajude. Eu rogo que o Senhor envie os teus anjos. Eu rogo que o Senhor venha, Senhor Deus, me favorecer. O Pai, Ele vai enviar socorro. E nós vamos ser favorecidos pelo Deus e Pai. Nós vamos ser favorecidos por aquele que nos amou primeiro, por aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe ao reino do Filho do seu amor. Aleluia, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes as pedras que nós temos que tirar do nosso quintal, as pedras que nós temos que tirar do nosso caminho, há uma necessidade muito grande de nós clamarmos ao Pai, de nós clamarmos a Deus, a Ele que tudo pode. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, vamos falar com Ele. Nós temos livre acesso. Muitas vezes a gente conta para o pastor, muitas vezes a gente conta para a missionária, para um filho, para aquela pessoa que é a nossa convidente. Nós contamos para várias pessoas e a gente deixa de contar para Deus. E quando nós falamos para Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele vem no nosso socorro. Ele vem e Ele muda o nosso coração. Ele tira um coração de pedra, Ele tira a mente cauterizada e Ele opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida. Então, nessa manhã, não deixe, aleluia, de falar com Deus. Falar: Deus, olha, essa situação ela tem se levantado dias após dias. E ela tem se levantado não somente, Deus, porque ela se levanta só, mas eu procuro com que ela se levante. Quantas vezes, amados irmãos, nós abrimos aí o computador, estou falando generalizado para que vocês possam entender, e aí nós vamos naquelas situações que tem as mulheres peladas, homens pelados, e ali a gente fica amarrado, enredado no pecado. E Deus quer que nós venhamos nos livrar da prostituição, da lascívia. Deus quer limpar a nossa mente, Deus quer limpar o nosso coração, Deus quer fazer tudo novo na minha vida e na tua vida. Talvez, muitas vezes, enquanto eu estou trabalhando nos lugares, aí eu sinto aquele cheiro horrível, né, de maconha,
muitas vezes é o cigarro, e isso tem sido chamado chupeta do capeta. E muitas vezes, amados irmãos, quantas pessoas estão enredadas nesses vícios, aquelas cápsulazinhas que carregam o pó. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos moldar segundo o agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos limpa de todo o pecado. O Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra, aleluia, muito tremenda na minha vida e na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, clama a Ele. Talvez você esteja passando por uma situação, fala: Pai, eu não consigo, eu tenho andado muito tempo na tua presença, eu tenho falado contigo. Não deixe de clamar um só dia, um só segundo, um só minuto. Continue perseverante, porque essa tua perseverança é por causa disso que a tua casa não caiu ainda, é por causa disso que você não foi sucumbido, é por causa disso que o inimigo não te engoliu ainda, é por causa do teu clamor, é por causa do teu falar com Deus, é por causa da tua entrega, é por causa do teu, aleluia, da tua relação, da tua intimidade com Deus, é por causa disso que a tua casa não caiu ainda, é por causa disso que você não foi destruída. Então não desiste, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mas os anjos do Senhor estão ao teu redor, e o inimigo, mesmo que esteja furioso ali, olhando para um lado e para o outro, tentando encontrar uma brecha, a tua oração, o teu clamor tem tampado as brechas. Em nome de Jesus Cristo, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar, pois Ele está ao teu lado, Ele está verdadeiramente olhando por você. Então, em nome de Jesus Cristo, coloca a tua vida no altar, busca o Senhor. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, em nome de Jesus Cristo. Ele foi a propiciação pelo meu pecado. Ele foi a propiciação pelo teu pecado, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ele está sobre a minha pessoa, Ele está sobre a tua pessoa. Quando o inimigo ele olha e vê o sangue marcado nas vergas das portas, ele fala: essa casa tem dono, e o dono dessa casa é Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, não deixa ser vencido pela voz do opressor, não deixa ser vencido por aquele que tenta tirar a tua paz, a tua vida, mas se coloque na presença do glorioso Deus de Israel. Ele pode fazer toda a diferença na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Foi um prazer estar contigo nesta manhã. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja lavando, remindo, transformando, que Deus esteja fazendo toda a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. São tantas as dificuldades, ó Pai, tão diversas, ó Pai, as situações, ó Pai, que os meus amados irmãos, as minhas amadas irmãs têm enfrentado. Mas o Senhor, ó Deus de Israel, é o Deus que nos capacita, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que nos fortalece, Pai. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro, eu clamo. Pai, eu peço, Senhor Deus, a tua boa mão, Pai, conforme está escrito, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em Romanos, capítulo 8, versículo 36, ó Deus. Todos os dias nós somos entregues, Senhor Deus, como ovelhas, Senhor Deus, para o matadouro. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Deus, o Senhor pode, Senhor, nos guardar, o Senhor pode nos lavar, remir, transformar. E é por essa transformação, Senhor Deus, é por esse cuidado, Senhor Deus, por essa segurança, Pai, que nós clamamos nessa manhã. O salmista disse: olha para os montes, onde vem o meu socorro? E diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele é o meu socorro, é a minha fortaleza na hora da angústia. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, então fortalece, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai,
Nessa manhã, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, do teu poder, derrama, Senhor Deus, da tua unção, Senhor Deus, da tua mão poderosa, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, se possível, Pai, pega no colo, carrega, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, por todos os lados, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cria, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra no Salmo 122, Senhor Deus, aleluia, glória ao teu nome, Senhor Deus. Aqueles, aleluia, que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Nós não queremos ser abalados, ó Pai, mas nós queremos, ó Pai, ser fortalecidos, fortificados no Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, abençoa o teu povo, cuida, Senhor Deus, guarda, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória. Assim, Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe aos meus amados irmãos. Um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Que você venha se render ao Senhor. Fala, Senhor, a minha causa está nas tuas mãos. Só o Senhor sabe, ó Deus, o quanto eu tenho clamado. O Senhor conhece, Senhor Deus, o vale que eu tenho passado. E eu coloco diante de ti, ó Deus, as minhas aflições, tudo, ó Deus, que tem aí, aleluia, aparecido diante de mim. O Senhor conhece muito bem. Só o Senhor, ó Deus, pode entrar com justiça na minha causa. E eu confio em ti, ó Deus, que ainda hoje, nesse exato momento, ó Pai, a tua glória há de vir sobre mim, sobre a minha casa, sobre tudo que eu tenho colocado diante do Senhor, e que eu venha receber de ti, ó Deus, esse milagre que eu tanto preciso. E assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca diante de Deus. Ele operará sobre a tua vida e você receberá esse maravilhoso milagre ainda nesse momento, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu profetizo sobre a tua vida que você terá vitória em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Um abração do pastor Carlos. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém? Deus abençoe, ficando na paz, que Deus esteja cuidando de ti e dos seus, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.